Nem tudo são flores e Boruto tem o seu maior problema chegando por aí, que é o vilão final de Boruto, Shibuya Tsutsuki. Você quer bagunçar, pai? Mas antes, peço perdão pela falta de educação que fala contigo é o Wesley. Ei, você está na lixeira do YouTube. Caso goste da gente, recomendo que fique aqui, se inscreva no canal, dê like, principalmente comente, eu quero saber a tua opinião. E caso você goste de muito amor, considere se passar o seu membrinho em mim. Seja membro do canal apoiando financeiramente para que a gente possa continuar o trabalho. Os membros têm prioridade aqui no canal, dando dicas de vídeo e suas perguntas respondidas nos vídeos. Bom, todo mundo já deve saber que Boruto veio agora do time skip. O time skip esse que salvou a obra de Boruto num contexto geral. Eu sei que Boruto sim fez muito sucesso. Boruto sempre foi uma obra de sucesso, nunca foi uma obra fracassada. Lembre sempre disso, Boruto é a continuação de Naruto, irmão. Sempre foi uma obra que fez um relativo sucesso interessante. O ponto é que a galera que é fã de Boruto atribui um sucesso maior do que Boruto realmente teve. Não, Boruto Classic foi um anime e um mangá legal, com um sucesso relativo, porque sim, é uma continuação de Naruto. O ponto é que ainda assim tinha muitas pessoas que não gostavam de Boruto, era 50-50. Tinha 50% de pessoas que gostavam dele e os outros 50% que odiavam com todo o seu ódio Boruto. Mas as coisas começaram a mudar a partir do Tio Blue Vortex, onde Boruto foi apresentado grande, novos vilões e uma trama um pouco mais séria da que vinha sendo apresentada em Boruto Clássico. Apesar de que Boruto Clássico, da metade pro final dele, a coisa começou a ficar mais séria, onde a gente teve mais o Kishimoto e a presença do Kishimoto, criador da obra de Naruto, de novo cuidando de Boruto. Mas o ponto aqui, Boruto nos apresentou novos 4 vilões, vilões esses que são derivados do 10 Caudas. Esses vilões são fortes, são legais, mas são vilões que já estão aí, já estão agindo. Só que foi nos apresentado um outro cara, Shibuya Tsutsuki, que é um cara ainda mais forte do que qualquer outro ser que apareceu na obra de Naruto. Lembre, a obra inteira de Naruto não teve outro ser que se comparasse a Shibuya Tsutsuki e os seus poderes. Rapaz, o Moreno tá ignorando. Esse cara foi apresentado pelo Amado e é um cara que realmente é muito forte. E ele é considerado uma divindade dentro da obra de Naruto e Boruto. Mas aí que tá um ponto, ele é um Otsutsuki. A partir do final da quarta grande guerra ninja, a gente teve só o Otsutsuki como vilões ou derivados do 10 Caudas. Então, ou seja, de qualquer forma, a gente teve relação com o Otsutsuki nessa brincadeira. Só que todos eles eram caras que até deu pra enfrentar. Por exemplo, Kaguya e os caralho, todo mundo enfrentou de boa. O time 7 de Naruto ali, mano, enfrentou a Kaguya tranquilamente. Se tu for ver, porque a Kaguya não era um ser considerado divindade. Apesar da Kaguya ser considerada deusa Kaguya, deusa coelhos, caralho, ela não era uma deusa. Nenhum Otsutsuki era considerado um deus. E sim, um extraterrestre. Simplesmente eram caras que vieram de outros planetas, obviamente mais fortes do que os humanos, mas não eram deuses. A questão é que o termo deus foi usado para esse cara. Ele é o deus Otsutsuki, ele é a divindade Otsutsuki. Ou seja, o cara que é um deus para os Otsutsuki também. Mas você deve estar pensando, como esse cara chegou nesse nível? Como esse arrombado foi se tornar um deus até mesmo para os Otsutsuki? E é aqui que eu vou te contar a história. Ele era um Otsutsuki normal. A questão é que ele foi conseguindo através da reencarnação do karma e consumo de fruto de chakra, mano, o nível de divindade, ou seja, ele conseguiu fazer o que todo Otsutsuki gostaria de fazer, plantar várias árvores divinas, usar várias vezes o karma para reencarnar em outras pessoas, e toda vez que ele reencarnava, ele comia um fruto de árvore divina, ou seja, reencarnava, fruto, ou seja, karma comia um fruto da árvore divina. Cada vez que ele comia um fruto da árvore divina, ele transcendia um poder e ganhava cada vez mais poderes, se tornando uma existência única e um poder tão grande que, dito pelo Amado, ele criava tempestade com o mover das mãos e raios com a sua voz, ou seja, quando ele falava, ele poderia criar raios e quando ele mexia as mãos, ele criava tempestades, ou seja, elemento vento e elemento raio, vindo simplesmente dos movimentos normais dele, fala e movimento da mão. Eu disse a você que esse bicho é escroto pra caralho. Esse cara é tão pica que ele não tinha mais necessidade de usar o seu corpo, segundo o Amado, e assim abandonou o seu corpo físico, indo para uma dimensão onde o corpo dele não era necessário, ou seja, ele não quis mais ter o corpo dele, porque para onde ele ia era um lugar tão pica que não fazia sentido ele ter um corpo material. Ele abandonou o corpo dele. Mas tem teoria, segundo o próprio Amado, também fala que o Shibai pode ter sido morto. Aí que tem um ponto interessante. A galera ainda bate muito nesse ponto aqui. E Shibai não é tudo isso porque o corpo dele ficou na Terra não porque ele abandonou o corpo, mas sim porque ele morreu. Só que essa teoria dele ter morrido é muito fraca e o próprio Amado fala que não é tão interessante não. A que mais ele acredita é que ele abandonou o corpo dele, deixando seu corpo para trás. Por quê? Porque o corpo que ficou para trás tinha tanto poder que um cara desse nível não seria morto por ninguém. Pois saca seus poderes, esse
cara, ele tinha um Byakugan num olho, Senrigan no outro olho e Rinnegan no meio da testa dele. Ele tinha 3 dojutsus, onde no caso do Byakugan e Rinnegan a gente sabe os poderes que eles têm, eles enxergam chakra, eles têm visão 360 graus, dá pra controlar 6 caminhos, então tem muito poder que a gente já conhece de olha aqui, o poder do Rinnegan e o poder do Byakugan ele tinha. Mas agora o poder do Sharingan é o seguinte, esse poder dá ao usuário a capacidade de ouvir e ver em toda parte do mundo, em outras dimensões, no presente e no passado. E essa é a descrição simples do poder. O ponto é que a gente só viu a Ada usando. E a própria Ada fala que ela não conseguia ver eventos antes do seu nascimento e também futuros. Ou seja, ela não conseguia, porque ela não era a dona original do poder. O dono original é Shibaya Tsutsuki. Talvez ele conseguia ver o futuro e também o passado antes mesmo da existência dele. O que dá pra ele um poder, mano, surreal. Um cara que pode ver o futuro, um cara que é onipotente, onipresente, consegue ver o futuro, passado, presente, em todos os lugares, em outras dimensões, é um cara que realmente não tem como ser morto, ou seja, é um poder surreal. Fora isso, é atribuído a ele o Shinjutsu, que é uma técnica divina superior ao Ninjutsu e ao Senjutsu. E ele é comparado a milagres divinos, ou seja, é uma técnica divina, tá bom? Técnica divina, é literalmente a definição dessa porra aqui, tá bom? E aqui a gente dá uma pausa para entender um pouco mais sobre essa questão dessa técnica divina dele aí, o Shinjutsu. O Amado pegou os restos mortais do Shibaya Tsutsuki, algumas partes, conseguiu colocar e adaptar em corpos humanos. Então, ou seja, ele começou a criar ali e fez em 3 corpos vários corpos, na verdade, mas 3 conhecidos aqui, que são literalmente o Code, a Ada e o nosso amado Daemon. E os 3 têm poderes Shinjutsu. No caso, derivados do Shinjutsu. O Sharingan da Ada, as garras do Code, aquelas garras que ele consegue se mover entre lugares e dimensões, e o poder de reflexão do Daemon. E esse poder de reflexão que tem no Daemon, que é derivado do Shibaya Tsutsuki, é a capacidade de refletir os ataques do inimigo de volta para eles mesmos. Só que isso acontece antes do inimigo fazer o golpe, se baseando na intenção assassina do arrombado que tenta te atacar. Ou seja, olha essa técnica. A técnica reflete o golpe antes mesmo de tu fazer o golpe, simplesmente se baseando na tua intenção de dar o golpe, né? Na intenção de dar o golpe, não no golpe em si. Ou seja, se tu quer dar uma espadada no arrombado que tá na tua frente, esse cara tem essa habilidade da reflexão, ele vai sentir a tua intenção de dar a espadada e vai te dar a espadada antes. A mesma espadada que tu daria nele. Daemon tem essa técnica, a técnica do Daemon é limitada também, ele precisa ter contato com o inimigo, que a do Shibaya Tsutsuki provavelmente é muito mais forte e completa, onde ele nem precisa ter contato com o inimigo. Ou seja, mano, imagina um cara que vê o futuro, um cara que vê o passado, um cara que vê em todos os lugares o que tá acontecendo, tudo que tá sendo tramado, ele sabe e literalmente consegue refletir os golpes. Não tem como vencer esse cara. E esse é um dos pontos problemáticos dele ser o vilão de Boruto. Mas a coisa só piora. O Shibaya Tsutsuki tem o poder da onipotência, dito ser o Shinjutsu mais poderoso existente. Segundo o próprio Momoshiki, só é acessível por um deus. Esse poder simplesmente permite ao usuário realizar qualquer um de seus desejos. Onde, segundo o professor Momoshiki Otsutsuki, o poder da onipotência é como se fosse a linguagem de programação que os deuses usaram para criar os mundos. Um poder que pode tornar qualquer coisa real. É aí que tá a brincadeira. A Ada usou uma variação desse poder, na verdade, no final de Boruto clássico, que dá a entrada no Boruto Blue Vortex Motherfuck, menina que dá o rabo e gira, e ela foi capaz de afetar a mente de todo o mundo, recriando uma realidade que não existiu, onde Boruto e Kawaki trocam de lugar. Boruto vira o cara que literalmente matou o Naruto, e Kawaki vira o mocinho protetor da terra e amado por todo mundo, filho de Naruto. Essa técnica que a Ada usou ficou muito parecida com o Genjutsu, né? Só que ao contrário de Genjutsu, ela conseguiu pegar no mundo inteiro. Muito parecida também com o Tsukuyomi Infinito, que pegou no mundo inteiro. Era o Genjutsu que mexia com a realidade. Ou seja, ela usou um poder tão simples, ela sozinha, Ada, olha aqui, usou um poder que é derivado do Shibaya Tsutsuki, mas foi uma pessoa que usou. Ada usou sozinha um poder que conseguiu ser do nível, no mínimo, do Tsukuyomi Infinito. Olha o nível de poder que a obra de Boruto está. Presta bem atenção. O Tsukuyomi Infinito, para ser feito, precisou de uma mão do caralho, muito chakra, árvore divina, Kaguya, Madara, um monte de gente fazendo aquela coisa acontecer, e ele aconteceu e colocou todo mundo no Genjutsu, beleza? No caso da Ada, ela fez a mesma coisa, mudou a realidade da cabeça de todo mundo, simplesmente com o desejo grande que ela tava de querer mudar aquilo na hora. E aqui que tá um ponto interessante que a galera bate muito. Os poderes estão crescendo demais, só que o poder do Shibaya Tsutsuki é ainda maior. Boruto vai ter que crescer ainda mais de poder. Só que o ponto é que isso já está acontecendo, irmão. Pois como a gente já conheceu o Shibaya Tsutsuki, o poder dele, mais ou menos,
por cima, vamos agora pro problema dele ser o vilão final de Boruto. Como eu já falei, é a questão do nível de poder desse cara, mano. E como o Boruto vai enfrentar ele. Porque assim, ó, o time 7, se tu for lembrar, lá no final da Quarta Guerra Ninja, literalmente enfrentou Kaguya juntos. Na verdade, todo mundo enfrentou Madara. Precisou de todo mundo junto para enfrentar Madara. Madara é considerado por muitos mais fraco que Kaguya. Eu não considero, eu considero ele do mesmo nível ali quando ele chegou naquela questão 10 caudas e tal. E até poderia ter superado a Kaguya, porque ele tinha 10 caudas dentro do corpo dele. Mas vamos colocar os dois no mesmo nível de poder, tá bom? Naquela época, então, Madara era mais forte do que todo mundo junto. Lembrando que Naruto e Sasuke não conseguiram vencer Madara. Madara foi vencido pelo roteiro. Ou seja, se naquela época já tinha vilão que não era vencido pelo poder da galera que tava ali, Naruto e Sasuke em seus auges de poder, Shibai Tsutsuki é ainda mais forte. Só que Boruto é considerado mais forte do que o seu pai e do que o seu mestre, Sasuke e Naruto. Ou seja, ele está acima do nível de poder de Naruto e Sasuke, beleza? Isso é meio que válido aqui. Todo mundo meio que já entendeu isso. Boruto é mais forte do que eles, tá bom? Só que um membro aqui do canal dá alguma solução para Shibai Tsutsuki ser, de certa forma, um vilão em Boruto. Augusto99 fala o seguinte: acho que Shibai será sim o vilão final de Boruto, mas não antes do arco da invasão Otsutsuki, seguido pelo arco de Guerra Otsutsuki, depois vindo Shibai Otsutsuki no final. Bom, essa questão de uma invasão Otsutsuki já teve, então, mais uma invasão Otsutsuki, uma invasão do clã Otsutsuki, uma guerra do clã Otsutsuki. Porque esses dois pontos aqui seriam pontos interessantes que fariam Shibai Otsutsuki se interessar pelo que está acontecendo no mundo nosso. Porque pensa assim comigo, Shibai Otsutsuki, ele tá num nível tão grande que ele não fica prestando atenção na Terra. A Terra para ele não é nada. Pensem bem, a Terra que a gente presta atenção e que todo mundo foca na obra inteira, o centro dos acontecimentos da obra e universo de Naruto, para Shibai Otsutsuki nada mais é que um planetinha de macaquinhos que estão brincando ali. Para ele não são ninguém. Mas tem um ponto aqui. Os restos de Shibai Otsutsuki estavam na Terra, o que dá uma importância para a Terra ainda maior, porque os restos de Shibai Otsutsuki estariam na Terra e o Amado estaria mexendo nos restos mortais do cara. Ou seja, a Terra é importante aqui. Uma invasão à Terra e uma guerra Otsutsuki talvez fizessem com que Shibai Otsutsuki se mexesse e se interessasse por voltar de alguma forma. Tanto que um inscrito aqui do canal de 4 anos, esse cara é lendário, hein? Vinícius Eric falou o seguinte: duvido que Shibai Otsutsuki seja o vilão final. O que ficou na Terra foram só os restos mortais dele. Não tem como ele voltar. Aí que tá o ponto. Sim, por que ele voltaria? Ele voltaria por algum motivo. Alguém tem que dar um motivo para esse cara voltar, ou no mínimo agir em prol da Terra. Porque se ele está num nível onde ele enxerga o passado, presente e futuro e abandonou o corpo físico dele, ele está num nível tão alto que os acontecimentos da Terra não fazem nada. Só se os acontecimentos desses 4 novos vilões de Boruto vão crescer tanto ao ponto de prejudicar a existência do próprio Shibai Otsutsuki. Aí Shibai Otsutsuki deveria fazer alguma coisa, já que ele vê o futuro. Só que tem um ponto interessante aqui, mano. Shibai Otsutsuki chegou nesse nível de Deus e a gente tem que lembrar que existem outros deuses no universo Naruto. Deuses como Jashin, o Shinigami e agora o deus Otsutsuki, Shibai Otsutsuki. Ou seja, tivemos 3 entidades consideradas entidades muito grandes aqui. 2 usadas em jutsus e uma que é literalmente um ser que ainda não foi tocado, só mencionado. Onde Jashin, para quem não lembra, é o deus que o Hidan adorava, o qual, segundo ele, dava imortalidade para ele. Segundo o Hidan. Nunca foi explicado se aquilo era um jutsu só ou simplesmente era um deus que estava abençoando o Hidan com a imortalidade, mas Jashin a princípio era um deus sim, e simplesmente era um deus que queria sacrifícios, tá bom? O outro deus aqui é o Shinigami, que é usado num jutsu proibido, e lembrem, ele é usado num jutsu, porém ele tem acesso entre vida e morte. Ele literalmente faz um papel de um Shinigami, que é um deus da morte, para quem não sabe, esse é o significado de Shinigami, onde o Shinigami consegue prender e trazer almas de outros mundos, então ele consegue ter acesso à alma das pessoas. É um ser divino também, no mínimo. Depois, o deus Otsutsuki, considerado Shibai Otsutsuki, que é o cara que transcendeu a realidade. Só que muitos dizem, será que esses 3 aí não são Otsutsukis todos eles e todos transcenderam e fizeram a mesma coisa que o Shibai? Porque, obviamente, se o Shibai fez isso, outros Otsutsuki podem ter feito isso também. E aí chega o nível desses 3 seres serem os 3 seres da existência, os 3 Otsutsuki que conseguiram alcançar o nível divino. Esse não é o tema do vídeo agora, porque eu quero chegar em outro ponto aqui, que é o Júlio Santos 98, membro aqui do canal, que falou o seguinte: ele liga nos deuses, tá bom? Acho que Shibai Otsutsuki vai ser tipo o Rei das Almas em Bleach. Vai aparecer, porém não vai ser um vilão final, e sim alguém que tem relação com eles, onde Daemon vai ser o vilão final de fato, não Shibai. Ou seja, ele quer dizer que o cara aqui, o Shibai Otsutsuki, vai ser tipo o Rei das Almas de Bleach, onde não lutaram com ele de fato, mas tinham acesso com ele, e os caras eram derivados dele, lutar, tá ligado? Protegiam ele, queriam tomar o lugar dele, tá ligado? E não tem uma presença de luta, mas sim uma presença em outro ser que vai lutar e ser o vilão final, e nesse caso, segundo ele, seria Daemon. Ou seja, nesse caso, Shibai não lutaria, seria um vilão neutro, seria a motivação do vilão original, que seria também muito interessante, e isso resolveria a questão do nível de poder em Boruto, que não precisaria crescer tanto para que eles pudessem, de certa forma, ter algum
contato com Shibai Tsutsuki. Por quê? Porque se for Daemon, o vilão final, ou algum outro inimigo que seja, Boruto e a galera poderiam enfrentar eles sem precisar enfrentar um cara que vê passado, presente e futuro, que antecipa golpes e pode mudar tua mente, pode mudar a realidade e recriar o que ele quiser. Mas qual a tua opinião? Deixa nos comentários. Lembrando, segue nas redes sociais. Beijinho e até o próximo vídeo. Fui!